Então, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. A gente vai falar hoje sobre a estrutura do átomo, né? E especificamente sobre a organização da eletrosfera, então. Só para vocês, né, pessoal, então lembrar, a eletrosfera, ela é a região periférica do átomo. A região periférica significa que ela está ao redor do núcleo central da nossa estrutura, e é na eletrosfera que a gente encontra os elétrons. Então, a gente não vai achar elétrons, né, dentro de um átomo estável fora da eletrosfera. Ela é basicamente, pessoal, composta por espaços vazios. Na experiência de Rutherford que eu apresentei para vocês, né, onde ele bombardeou uma folha de ouro com partículas radioativas de carga positiva, essas partículas radioativas, elas passavam diretamente pela folha de ouro por causa dos espaços vazios, e esses espaços compõem basicamente a eletrosfera. E para a gente poder orientar melhor a organização dos elétrons, a gente divide, né, então, a eletrosfera em camadas, ok? Bom, o que são essas camadas da eletrosfera? Elas são representadas por letras maiúsculas, tá? Então a gente tem que entender, elas são representadas por letras maiúsculas. Essas letras vão da letra K até a letra Q, ok? Da letra K até a letra Q. E elas recebem essas denominações, né, K, L, M, N, justamente por conta da questão de questões da física quântica, né? Por conta que estimava-se que o tipo de radiação que era liberada por um átomo, quando ele era excitado, era um tipo de radiação. Então chamava essa radiação de radiação K, radiação L. Então por isso ficou o nome dessas camadas desse jeito, ok? Bom, o que a gente precisa entender aqui é o seguinte: cada camada abriga um número limitado de elétrons. Então, eu não vou ter todos os elétrons do meu átomo contidos dentro da mesma camada, ok? As camadas, então, elas se desenvolvem dessa maneira. Elas vão, a partir do núcleo, se afastando, sendo a camada K a camada mais próxima do núcleo do átomo, e a camada Q, atualmente, a camada mais distante, tá? Bom, a camada K, ela vai apresentar um total de 2 elétrons, máximo de 2 elétrons. Eu não posso ter mais do que 2 elétrons nessa camada. Uma camada próxima do núcleo, ela é pequena, então ela apresenta apenas 2 elétrons. A camada L apresenta um total de 8 elétrons no máximo. Camada M, 18, a N, 32, a O, 32, a P, 18 e a Q, 8. Ok? Então, só para a gente ter este entendimento, então. Bom, para a gente poder explicar como que os elétrons eles estão organizados na eletrosfera, a gente faz uso do que a gente chama de números quânticos. Os números quânticos, pessoal, eles trazem algumas informações para que a gente possa, então, determinar quem é o elétron mais energético, onde ele se localiza, qual a sua orientação e tudo mais. Então, a gente vai falar sobre cada um desses números quânticos para que vocês possam entender, então. Esses números quânticos, então, descrevem o comportamento dos elétrons dentro da eletrosfera. Eles são determinados de acordo com o teor de energia dos elétrons e eles possibilitam saber o teor de energia e o comportamento do elétron na eletrosfera, como eu falei anteriormente. O primeiro número quântico que a gente vai estudar é o número quântico principal. Ele é dado pela letra N, minúscula, tá? Então, o número quântico principal, letra N, minúscula. Ele está relacionado ao nível de energia presente dentro da eletrosfera, tá? Então, ele está relacionado ao nível de energia presente dentro da eletrosfera. Eu tenho um total de 7 níveis de energia. Se vocês forem contar as camadas da eletrosfera, eu vou ter um total de 7 camadas também. Então, cada nível, ele corresponde a uma camada da eletrosfera, ok? E o que é importante salientar, eles abrigam um número limitado de elétrons em cada nível. Basicamente, os níveis têm o mesmo comportamento das camadas, pessoal. Então, se a gente for olhar aqui nessa tabela, a gente vai ver que a camada K, ela corresponde ao nível 1 da eletrosfera e ele tem no máximo 2 elétrons. A camada L, ao nível 2, tem no máximo 8 elétrons. Então, aqui a gente vai fazendo as associações conforme, então, a gente viu anteriormente, tá? Outra coisa que é importante a gente saber é o número quântico secundário. Esse número quântico secundário ele vai ser muito importante para nós
futuramente. Na próxima aula a gente vai utilizar ele com muita frequência. Mas o número quântico secundário está relacionado a quê? Refere-se aos subníveis de energia, tá? Então, refere-se aos subníveis de energia da eletrosfera. Eu tenho um total de 4 subníveis de energia, S, P, D e F, ok? E assim como o número quântico principal, o número quântico secundário, ele também abriga um número limitado de elétrons. Então, eu preciso ter isso em mente, ok? O subnível S, ele tem no máximo 2 elétrons, ele abriga no máximo 2 elétrons. O subnível P, ele abriga no máximo 6, o subnível D abriga no máximo 10 e o subnível F abriga no máximo 14 elétrons, então, ok? Bom, dito isso, eu posso pegar todas aquelas informações que eu falei de número quântico principal e secundário e unir tudo isso dentro de uma informação só. Então vejam, a camada K eu tenho apenas um, né, é o meu primeiro nível de energia, eu tenho o número máximo de 2 elétrons. Então esses 2 elétrons eles estão contidos dentro do subnível S. Então a gente representa aqui, né, o S e esse 2 sobrescrito indica que eu tenho 2 elétrons ali dentro. Então por subnível eu tenho 2 elétrons. Já a camada L corresponde ao nível 2 de energia, eu tenho 8 elétrons no máximo. Então eu tenho 2 elétrons no subnível S e 6 elétrons no subnível P. Então vejam, 2 no S mais 6 no P totalizam 8 elétrons no meu nível. Vejam aqui, por exemplo, o nível M, né? A camada M, nível 3. Eu tenho 2 elétrons no subnível S, 6 no subnível P e 10 no subnível D. Então 2 mais 6 dá 8, mais 10 dá os 18. Então é dessa maneira que os meus níveis, meus subníveis estão divididos. Pessoal, para vocês entenderem isso aqui, vamos fazer uma pequena analogia. Pensem que os meus níveis eles correspondem aos andares de um prédio. Então o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Então esse prédio vai, né, subindo, né? Vou subindo de nível, vou subindo de andar. No nível 1, eu tenho um apartamento, né? Eu tenho apenas um apartamento. Esse apartamento é projetado para apenas 2 moradores. No segundo nível, eu tenho 2 apartamentos. Um apartamento projetado para receber 2 moradores e um para receber 6. Agora observem o seguinte, né? Então, neste andar desse prédio, eu tenho um total de 8 moradores. Então, mais ou menos, eu posso fazer essa analogia para ficar mais simples de eu entender esse questionamento. A gente vai trabalhar essa questão dos níveis e subníveis, vocês vão entender isso muito bem depois, tá? Outra coisa, pessoal, que eu quero que vocês entendam é que eu preciso dessas informações do número quântico secundário para que eu possa também organizar os meus elétrons dentro da eletrosfera, ok? Bom, a nossa aula encerra por aqui, uma aula rápida, apenas para apresentar essas informações para vocês. O próximo conteúdo ele vai ser um pouco mais elaborado, que tem muito mais informação para ser trabalhada. Eu peço que vocês copiem, né, essas tabelas nos seus respectivos cadernos ou nas suas folhas de anotação, para que vocês possam estar memorizando melhor isso daí. Pessoal, quem assistiu o vídeo, né, dá, né, o joinha lá, curte o vídeo, se inscreve no canal para que a gente possa estar produzindo mais material para estar ajudando vocês, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima aula então.